especialmente os nossos visitantes. Hoje é um dia especial na vida da nossa comunidade. Nós estamos dando graças a Deus pelos 53 anos de existência da Sociedade Auxiliadora Feminina e também pelas bodas de prata dos casais, Ailton e Cláudio, Fernando e Viviane. Então, motivo de muita gratidão a Deus. E também o nascimento do Pedro, filho do reverendo Jair e da Tassiana. Todos nós temos muitos motivos para agradecermos a Deus. Nós saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet, nosso culto online. Sempre temos notícias de pessoas fiéis que sempre esperam o horário das 19 horas, inclusive pessoas fora do país, que acompanham o culto aqui transmitido pela nossa igreja. Nós abraçamos a todos eles, desejamos que um dia eu possa estar também presente em nossa comunidade. Aproveitamos também para alguns breves avisos. No próximo sábado, dia 18, às 16h30, reunião dos adolescentes da igreja. Sábado, às 16h30. Às 8 horas, reunião do conselho. Então, atenção, senhores presbíteros, no próximo sábado, às 8 horas, reunião do conselho. À noite, às 19h30, será um encontro da UMP. E também, no dia 25 de abril, último sábado, haverá um encontro de casais. Dia 25 teremos o encontro de casais. Nós chamamos a atenção também para um trabalho que teremos no dia 9 de maio. Eu peço às irmãs que deem os seus nomes para a Leia. No dia 9 de maio nós teremos um encontro das presbiterianas e suas amigas. Não é para Débora, para a Saf, é para todo o elemento feminino. Então, todas as irmãs estão convidadas, inclusive as jovens que fazem parte da UMP poderão participar também. Nesse dia haverá a participação do coral, da orquestra, e o pregador convidado é o reverendo Ezequiel, pastor da primeira igreja presbiteriana da cidade de Araraquara. Assim nós passamos avisos e peço que as pessoas acompanhem pelo boletim os avisos dos trabalhos. Vamos iniciar o culto com o prelúdio. Convido o nosso irmão diácono Márcio que faça uma oração de invocação para o nosso culto.
Bondoso Deus, soberano Pai, graças te damos por mais um dia na sua casa, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas das suas mãos, ó Pai. Ó Deus amado, te pedimos agora que o seu Espírito Santo esteja no nosso meio, com o pastor que trará a palavra, Deus. Pai amado, te pedimos em especial a bênção pelo aniversário da SAF. E agradecemos, ó Pai, a todos que estão aqui, que puderam vir para louvar e bendizer o seu santo nome, Senhor. O que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos ter uma participação com os cânticos. Convido a igreja a colocar-se em pé. Vamos louvar a Deus com 2 cânticos. O primeiro cântico, o meu louvor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Sempre hei de te louvar.
do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O próximo cântico se chama Família. Melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer. Paz pra você. Amém. A igreja pode assentar-se. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, 14 a 16. A palavra de Deus diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, vamos ter um momento de confissão de pecados a Deus e após alguns instantes de oração silenciosa nós faremos a oração dominical, oração do Pai Nosso. Oremos, irmãos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido agora as irmãs da SAF que venham à frente. É um momento especial, a SAF está completando 53 anos e elas terão uma participação especial, louvando a Deus.
Vou fazer uma oração de gratidão, logo após as irmãs podem assentar. A SAF tem contribuído muito com a igreja ao longo desses anos e é um motivo de gratidão para a nossa igreja completar mais um aniversário, né? E saber que nós podemos contar. SAF, para quem não sabe o significado, é Sociedade Auxiliadora Feminina. Também não importa a idade das meninas, podem participar, tá? Não tem idade, é feminina. E tem sido de grande valia o trabalho que vocês têm feito para essa igreja. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Deus, pela SAF da nossa igreja, ó Pai. Graças te damos pelo início dela, 53 anos, ó Pai, e por essas senhoras que continuam aqui, ó Pai, cuidando, ó Pai, de muitos trabalhos da nossa igreja, ó Pai, que muitas vezes não aparecem, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essas mulheres valorosas, ó Pai, que têm contribuído com o Teu reino, Senhor. Tem cuidado da Tua igreja, cuidado, ó Pai, dos membros, tem visitado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essas mulheres que têm se dedicado a Ti, ó Deus. Continue abençoando, ó Pai, a SAF da nossa igreja. Continue, ó Pai, despertando mulheres, ó Pai, a fazer parte dessa sociedade, ó Deus, que muito tem contribuído para a nossa igreja. Nós somos gratos a Ti por elas, ó Pai. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos também agradecendo a Deus, temos vários motivos, e nesse instante nós teremos um motivo de gratidão pelas bodas de prata dos casais Ailton e Cláudia, Fernando e Viviane. Eu gostaria que eles viessem à frente e também os filhos, né? Os filhos se posicionassem aqui à frente para um momento de oração, de gratidão. E a nora também, né? Eu lerei o Salmo 128, depois teremos uma participação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Logo após o culto, nós teremos um momento de confraternização na nossa área de convivência. Então, os pastores já descerão imediatamente após o culto para a área de conveniência. Vamos louvar a Deus com a participação de 3 jovens. De passar e toda profecia, sons das línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser,
O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, se mover as montanhas com minha fé, se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, Irmãos, nossa igreja tem uma característica, é uma igreja formada de famílias, não é? E Ailton e Fernando, 25 anos de casado, Ailton e Cláudia, Fernando e Viviane. Ailton e Cláudia casaram dia 27 de abril e Fernando no dia 7 de abril. Há um fato curioso, né? Eles estavam lá, Ailton em Poços de Caldas. Eles acho que não eram da mesma igreja naquela época, da mesma comunidade. Então, eles disseram: o que você está fazendo aqui quando se encontraram? Se conheciam? Pô, nós nos casamos. Pô, nós também. Né? Então, motivo assim de muita alegria agora eles poderem se congregar aqui conosco. Ailton esteve na África do Sul, agora retornou para o nosso convívio. Nós louvamos a Deus por isso e vamos continuar louvando. O coral também cantará um hino nesse espírito de gratidão.
vamos orar. E essa oração de gratidão também quero incluir os aniversariantes dessa semana. Miriam Ramos da Silva, no dia de hoje. Francisco Anísio da Silva, diácono. Viviane Pasquini dos Santos. Dia 13, Maria Doralice Grande Mateus. Dia 14, Cleusa Soares Pasquini. Dia 15, Vânia Mares da Silva e Maria Helena Serantola Dovigo. Dia 16, Juliana Alfaro Petean Falan. 17, Letícia Maria de Aquino e Cauã Henrique. E dia 18, presbítero Antônio Bonato. Agradecemos a Deus também pelo nascimento do Pedro, ocorrido no dia 9, né? Dia 9, filho do reverendo Jair da Tassiana. A mãe e a criança passam bem. E oraremos em favor das famílias que hoje completam, os pais, 25 anos de vida conjugal. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, agradecemos-te a vida, agradecemos-te por Jesus Cristo, que dá sentido, direção, propósito à nossa existência. Agradecemos, Senhor, a vida em família. O Senhor faz com que o homem solitário habite em família, a família maior que é a igreja. E também, ó Deus, os casais que hoje completam, Ailton e Cláudia, Fernando e Viviane, bodas de prata, a descendência desses casais, seus ascendentes, famílias, Senhor, talentosas e que se colocam, ó Deus, para o serviço do Teu reino, com consagração, com dedicação, num tempo em que precisamos, ó Deus, de testemunho, principalmente na área da família. Pedimos, Senhor, que abençoes a todos que aqui estão à frente, como um testemunho de agradecimento, de lutas, na verdade. Mas o Senhor tem estado com eles, o Senhor tem sustentado a eles e haverá de guardá-los para Ti mesmo. Ó Deus, que hoje seja um dia marcante na vida desses Seus filhos. A Viviane também, que completa aniversário, e que o Senhor possa atender o desejo do coração deles, nesse dia, aquilo que realmente é importante para eles. Que o Senhor possa olhar com bondade, com misericórdia, para que eles possam servir, Senhor, livres de problemas, de empecilhos, para que possam se consagrar ainda mais ao Teu serviço, ao Teu dispor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar-se. Vamos louvar o nosso Deus ainda cantando o hino 61. Hino 61.
pode assentar-se. Chamo agora à frente as crianças de 4 a 8 anos e as suas professoras. As crianças terão uma mensagem adequada para a idade delas. Convido aí a Isa que faça uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, primeiramente, obrigado pela presença de todos nós aqui neste culto que oferecemos a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela presença também especial das crianças, ó Pai, que podem vir à Tua casa, ó Pai, para Te louvar e engrandecer o Teu nome da maneira delas, ó Pai. Da maneira pura e pelo coração, Senhor, que está sempre, que é de nosso dever, ó Pai, guiá-los no Teu caminho, ó Pai. Senhor, meu Deus, esteja abençoando a mim e a Sônia, ó Pai, para que possamos ser instrumentos das Tuas mãos e que possamos falar aos coraçõezinhos delas, ó Pai. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra para o reverendo Sebastião, que fará a leitura das Escrituras. Eu lerei no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Nesse momento, lerei apenas 2 versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 25 e 26. Segundo Reis 4, 25 a 26. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo a ele de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem.
Vamos curvar as nossas cabeças para uma breve oração. Ó Deus, nosso Pai, lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela seja, Deus, como o martelo que esmiuça a penha, como fogo que derrete o gelo, como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, capaz de discernir pensamentos e intenções, para que a Tua palavra também não volte vazia, mas faça aquilo para a qual foi enviada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse é um dos textos prediletos das Escrituras para mim e bastante conhecido, razão porque não lemos todo o texto, porque é um dos textos mais conhecidos da igreja. Eu encorajo a todos para que leiam nas suas casas o capítulo 4 e também o início do capítulo 8, que fala sobre a mulher sunamita. Sunamita porque vivia na cidade de Sunem. A palavra Sunem quer dizer declive, e na verdade era um vale. Era uma cidade da tribo de Issacar, entre Samaria e o Monte Carmelo. Monte Carmelo, onde Elias derrotou os 400 profetas de Baal. E no reino de Israel, o reino do norte, ali os profetas Elias e Eliseu tiveram realmente um ministério profético muito abençoado. Nós destacamos esse texto, que gosto sempre de voltar a ele, sobre a sunamita, que em momento de muita dor, de muito sofrimento, indagada por Geazi, um discípulo de profeta, um servo de profeta, sobre como estava indo a sua vida, diz: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Essa história antiga destaca algumas coisas muito preciosas que têm atravessado os séculos e têm chegado até nós, as características dessa mulher sunamita. O que nós percebemos aqui, aqueles que leram, é a questão do contentamento. Diz que certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava a mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Essa mulher, como diz o texto, era mulher rica, seu marido já tinha uma idade avançada, eles não tinham filhos, e ela usou de muita bondade, de uma coisa que tem faltado muito hoje, que é a questão da hospitalidade para com o profeta Eliseu. Naturalmente, Eliseu, pelo que percebemos, era um homem mais recatado, mas ela o constrangeu. Ela insistiu para que ele entrasse e comesse pão à sua mesa. E daí travou-se um conhecimento, uma amizade entre aquela família e o profeta Eliseu, que todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele entrava para comer. Eliseu ficou tão agradecido porque ele foi recebido na qualidade de profeta. E ele pensou que podia fazer alguma coisa por essa mulher. E falou para o seu moço, para aquele que o acompanhava, diz-lhe, falou: fale à mulher sunamita o seguinte: tu tens nos tratado com muita abnegação. Nós vemos aqui a gratidão. A gratidão é própria de pessoas bem formadas. As pessoas que não têm uma boa formação não têm gratidão nos seus corações. Têm uma memória curta. Diz: que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo.
Naturalmente, Eliseu não usou desse expediente que nós bem conhecemos, de falar com uma autoridade para conseguir uma colocação, um posto. Ele não usou isso para si, mas ele estava disposto a interceder pelo marido dessa sunamita, porque entendeu que deveria, de uma certa forma, pagar aquele benefício. Porque, com certeza, ele passou muitas vezes por Sunem e passou desapercebido. Nenhuma pessoa o convidou. Mas ele pensou, então, agora eu vou retribuir esse favor, eu vou falar com o comandante ou com o rei a respeito do teu marido para colocá-lo numa posição melhor. E a mulher recusou, ela disse, não, eu estou feliz, eu habito aqui no meio do meu povo. Ela amava o seu povo, ela era conhecida, respeitada. Ela estava contente com a sua situação. O que nós temos visto é que muitas pessoas estão às vezes contentes, mesmo tendo uma posição satisfatória na vida, e às vezes acabam almejando algumas posições que as tornam infelizes. Se esse homem fosse lá para a corte, para um lugar muito elevado, quem sabe se perderia. Como conheci muitas pessoas que viviam uma vida relativamente boa, mas se envolveram em tantas coisas e serviram de motivo de chacota, se envolveram em corrupção, descuidaram das suas próprias famílias. E a mulher sunamita, ela era inteligente, suficientemente, para dizer, eu não preciso de mais nada, eu estou realmente contente com a minha situação. Nós chegamos num tempo em que as pessoas andam muito descontentes. E a Bíblia nos diz que se nós tivermos o que vestir e o que comer, estejamos contentes. Porque nós sabemos que Deus provê todas as coisas necessárias para as nossas vidas. Que a nossa morada aqui não é permanente. E que o nosso contentamento tem de vir de uma satisfação espiritual e não nas coisas materiais. Ela disse, eu habito no meio do meu povo, eu não quero realmente mudar a minha situação. O apóstolo São Paulo, ele diz com muita propriedade, eu aprendi a viver contente em toda situação. E ele tinha experimentado as mais diferentes situações da vida, mas nada foi capaz de tirar o seu contentamento, a sua alegria, desde o dia que ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Na verdade, meus irmãos, nós não nascemos contentes. Nós precisamos, como o apóstolo São Paulo, aprendermos a viver, ou a vivermos contentes, que é o caso dessa sunamita, que disse, eu habito no meio do meu povo. Ela não queria mudar de vida, ela amava o vale onde morava. Mas nós encontramos que esse contentamento que nós precisamos ter, é preciso que nós estejamos bem atentos, porque, como diz o poeta, a felicidade que nós sonhamos, a felicidade está sempre onde nós a pomos e nós nunca a pomos onde nós estamos. Parece que ninguém está contente, ninguém é capaz de usufruir, né, o momento em que está vivendo. Um momento como esse que nós estamos aqui nessa noite, que eu creio que para aqueles que são de Deus é um momento de extrema felicidade. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. O salmista diz, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E também, mais vale um dia na casa do Senhor que 1000 em outras partes. Essa senhora sunamita, não sabemos seu nome, sunamita vem da cidade, do local onde morava, do vale, era uma pessoa extremamente contente. Mas ela tinha também uma outra capacidade, que era a capacidade de percepção. Ela falou ao seu marido, vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos depois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali.
Essa capacidade de percepção da sunamita é extraordinária. Ela percebeu que ele não era apenas um profeta, mas ele era um homem de Deus. E percebeu que o fato de ele ser homem de Deus não o diferenciava de outros homens, no sentido de que ele também se cansava, no sentido de que ele também precisava de privacidade, como todos nós precisamos. E quem sabe muitas vezes Eliseu, vindo para aquelas paragens, esteve em lugares obscuros, mas ela disse: não, eu vejo que esse homem, ele é um homem de Deus, mas ele é um homem já cansado, talvez seus passos já não sejam tão céleres, não é? Já é um homem amadurecido, e nós vamos providenciar para ele. Ela percebeu não somente quem era Eliseu, mas o que ele realmente precisava. E disse: nós vamos fazer lá em cima, não uma coisa provisória, mas um quarto, obra de pedreiro, e vamos colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier para a nossa casa, ele vai retirar-se para ali e vai ficar tranquilo, ele vai ficar quieto, ele vai poder fazer suas orações, vai poder realmente fazer as suas meditações. E assim fez. Eu noto também que essa mulher, ela sempre está consultando o marido. Ela diz: olha, fala ao marido, estou vendo isso, vamos fazer isso. É um desastre quando, num casamento, às vezes o cônjuge não sabe o que se passa um com o outro, tomam medidas sem se consultarem, que não sejam realmente em acordo. As pessoas têm muitas coisas em comum, mas muitas coisas que são serem comuns não são. E essa mulher então estava agora com essa percepção maravilhosa. Esse homem, ele é um homem de Deus, mas ele é um homem também que precisa descansar, é um homem que precisa de privacidade. E as mulheres parece que têm isso mesmo, as mulheres têm uma percepção maior que nós homens, não é? Às vezes nós vamos contar uma coisa e já perceberam aí de antemão, não é? E, no caso, Eliseu ficou tão agradecido, mas tão agradecido, que ele falou: o que nós vamos fazer por essa mulher? E daí também o seu servo teve uma percepção. Porque tem pessoas que é difícil a gente fazer alguma coisa, porque parece que ela tem tudo, ela não falta nada. Hein? Mas a felicidade está nas pequenas coisas. Essa mulher estava feliz com as coisas que tinham. Mas Geazi disse: falta uma coisa para essa mulher. Falta a ela um filho. Eles não têm filho. E essa mulher ficou realmente perplexa e disse ao profeta que não mentisse a ela. As próprias circunstâncias, o marido idoso. E no entanto, dali um tempo ela teve um filho, conforme Eliseu lhe havia dito. As pessoas às vezes ficam sempre imaginando o que falta para alguém ser feliz. Essa mulher acertou. Para o profeta, ele não estava preocupado em outras coisas a não ser com a continuidade da sua vida. Era seu ministério profético. Mas o profeta, por sua vez, falou: talvez falte alguma coisa para essa mulher ser feliz. E Geazi falou: não, falta um filho. Meus irmãos, filho é uma coisa muito delicada. Pode ser realmente uma fonte de contentamento, de muita preocupação, sempre será. Muitas vezes de tristeza. E nesse caso o menino veio para alegrar aquele casal. Era um menino fruto de oração. Era uma recompensa, vamos dizer, pela hospitalidade, pela bondade daquela senhora. E o menino cresceu e ele foi em encontro do pai, que estava com os segadores. Eu creio que os pais ficam muito felizes quando os meninos podem acompanhá-los, às vezes no esporte, no passeio. E esse menino agora num lugar descampado, talvez o sol causticante daquela região, esse menino possivelmente teve uma insolação, porque ele começou a queixar-se de dor de cabeça. Então o pai o tomou e levou a mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. Como é gostoso o colo de mãe,
Acho que muitos de nós aqui, quando estivermos doentes, nos lembramos das nossas mães com a mão na nossa testa para ver se estamos febre, quando pequenos nos segurando, nos abraçando. Mas só que esse menino dormiu e dormiu o sono da morte. E então, essa mulher agora o que fez? Ela pegou o menino, tomou o menino e colocou na cama que ela havia construído para o profeta Eliseu. Foi lá e deixou o menino delicadamente estendido sobre aquela cama e falou ao seu marido. Nós vemos sempre que ela consulta o marido. É importante que marido e mulher se comuniquem. E disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. O marido não criou nenhuma dificuldade. Ele simplesmente, arguta, falou: mas por que você vai ao homem de Deus hoje, se não é sábado, os dias das assembleias, das reuniões, não é dia de lua nova? Ela não falou: não faz mal. Por quê? Porque a sunamita tinha por hábito participar das reuniões quando todas as coisas estavam boas. Há pessoas que quando chega a doença, quando chega a morte, quando chega a crise financeira, quando chegam os problemas de relacionamento, eles se tornam mais piedosos. Mas essa mulher tinha por hábito. É aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós não devemos deixar de congregarmos como é costume de alguns. Por quê? Porque acostuma. Se eu não venho hoje, amanhã tenho menos vontade, e assim, chega uma hora que eu não quero nem vir mais. Mas essa mulher não, ela tinha esse hábito de estar sempre nos sábados, nas reuniões da lua nova, nas assembleias, para se unir com o povo em oração, e para pedir a bênção de Deus e para exaltar a Deus. Ela falou: não faz mal. Então ela fez albardar o jumento e seu moço, disse: guia e anda e não te detenhas do caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, a ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Essa mulher não quis estar parando em lugar nenhum. Quando nós temos certos problemas, às vezes não deve ser de conhecimento de muitas pessoas. Há pessoas que querem tirar como saca-rolha de nós muitas coisas. Mas é preciso nós sermos discretos. Essa mulher, primeiro, se ela dissesse ao marido que o menino estava morto lá na cama, e estava morto, com certeza ele ia pensar no funeral. Ele não ia nem deixar sair e falar: essa mulher está louca. Se ela parasse no caminho, porque a pessoa: como é que está acontecendo? Conta para um, conta para outro, conta. Não, você vai em frente, corre. E quando ela vinha vindo, o homem de Deus, Eliseu, disse a seu servo: lá vem vindo a sunamita. Era uma pessoa marcante. Meus irmãos, nós temos que deixar a nossa marca nessa vida. E uma marca positiva na nossa existência. Essa mulher era conhecida pela sua bondade, pelo seu contentamento. E disse: vem vindo a sunamita. E falou: corre, agora pergunta para ela: vai bem com você, com teu marido e com o menino? E por incrível que pareça, ela falou: vai, tudo bem, tudo está bem. Meus irmãos, isso é um lado da nossa doutrina, que nós sabemos que quando Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, está bem para nós, está bem para os nossos queridos, está bem para todos. E ela possuía agora não só esse contentamento, não só essa capacidade de perceber as coisas, de perceber que aquele homem precisava dessas coisas, quem era aquele homem, mas agora ela demonstra uma confiança inabalável em Deus. Com certeza, como filha de Abraão, que teve o seu filho também recuperado, Isaque, que estava praticamente morto, o pai levantou o cutelo e disse: não faças tal, eu sei que temes a Deus. Não é que Deus não soubesse, quem precisava saber era Abraão. Como também aconteceu com a filha de Jairo, fala: não incomoda mais o mestre, a menina está morta. E Jesus falou que ela estava dormindo, e Jesus ressuscitou a menina. Mas nesse caso, ela disse: vai tudo bem, e lançou aos pés do profeta Eliseu. E Geazi, já sabendo o jeito do profeta, a quem servia,
já foi lá para retirá-lo, né? Mas Eliseu, ele falou, não, deixa, né? Porque ela está com amargura, e ele não se atreveu, como muitos, a adivinhos, né? Ele falou, e Deus não revelou isso a mim, eu não sei o que está acontecendo, então deixe. Então a mulher, ela contesta fortemente o profeta, pedi a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Por quê? Porque quem inventou essa história de filho, que achou que faltava um filho para o casal, foi o tal do Geazi, né? E Eliseu pediu a Deus, e Deus mandou e permitiu que viesse um filho, mas a mulher foi muito clara, dizendo, eu não pedi filho a Deus, né? Esse filho veio como uma alegria na minha vida, mudou a nossa existência, mas agora ele está morto. Diferentemente de Ana, que chorou, né, copiosamente porque desejava ter um filho. Diferentemente de Raquel, que falou assim, eu quero um filho, senão eu morro, né? Hoje nós sabemos que muitos casais optam por não ter filhos, outros não podem ter filhos, outros optam por criar uma criança, há muitos que precisam serem adotados, né? Mas o profeta falou para Geazi, hora que falou assim, agora você cinge o lombo, toma o teu bordão, vai, se encontrares alguém, não o saúde, se alguém te saudar, não lhe responda, pois põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Você vai correndo, também da mesma coisa, não fica contando para ninguém, vai lá, pega o meu bordão e coloca sobre o menino. Daí Geazi foi lá e não aconteceu nada. Então Eliseu, quando chegou, ele fechou a porta, e a Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto e ora. Às vezes as pessoas têm até ora por mim, mas não sabe o que está falando, né? E o outro ora até com falsidade, fala, eu vou orar por você, mas não tem aquele espírito de oração. Mas ele fechou a porta do quarto, deitou sobre o menino, colocou o seu olho sobre o olho do menino, a sua boca na boca do menino para soprar, a mão na mão dos meninos. Por quê? Porque o cajado era alguma coisa fria, mas ele trouxe calor, não é? E é isso que falta também, é vida, porque Deus também soprou na narina do ser humano o fôlego de vida, os olhos, a luz da vida, as mãos, os nossos movimentos. E o menino se levantou, andou pelo quarto, diz que espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando a ela o profeta, lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o filho e saiu. Meus irmãos, essa mulher é de extrema confiança em Deus, não é? E nós vemos que Eliseu, através da oração e transmitindo calor, a sua vida, recuperou aquela criança para a sua mãe. Muitos não sabem, e eu mesmo já tinha lido a Bíblia, mas não me lembrava desse fato. A história não termina aqui. O profeta, um pouco mais tarde, chegou para essa mulher e disse assim, olha, sai da tua terra e de onde você está morando confortavelmente, porque virão 7 anos de fome. E ela saiu, foi morar entre os filisteus. Mas depois, passado esse tempo, Geazi estava conversando com o rei, e o rei disse, conta para mim, Geazi, o que Eliseu fez, os milagres de Eliseu. E Eliseu estava contando exatamente essa passagem, que o moço foi ressuscitado, o filho da sunamita, e a sunamita ia passando, não era coincidência, era providência, ela estava reclamando a sua terra, e o rei disse, devolve a ela a sua propriedade, e todos os lucros, desde o dia que ela saiu da sua propriedade até agora. Essa mulher recobrou os seus bens, recobrou o seu filho, e se torna aqui como um exemplo de pessoa contente, que é o que nós precisamos aprender. Porque não precisa nosso filho estar morto,
Ou nós temos um problema com o nosso filho, para as pessoas perguntarem, vai tudo bem? E já não vai muito bem, né? Ou então a pessoa diz, está tudo bem, para descartar, né? Apenas uma forma coloquial. Ela disse, vai tudo bem, porque ela estava realmente confiante em Deus, era uma pessoa contente com a sua situação. O ser humano fica deixando a felicidade sempre para o futuro. Quando eu me aposentar, quando eu conseguir isso, quando eu me casar, quando eu terminar meu curso. Hoje é o dia, é o tempo, é o dia que realmente nós precisamos da felicidade, mas a felicidade verdadeira, da comunhão com Deus. Essa mulher se relacionava bem com o marido, tudo ela conversava com o marido entendia e deixava ela fazer porque confiava nela, mandou fazer a obra de pedreiro, permitiu que pegasse, não era um dia. Eu já vi mulher falar que o marido, que o marido não permite vir à igreja, né, às vezes. Eu não sei se existe isso ainda hoje, né? Mas essa mulher tinha franca liberdade, tinha administração daqueles bens, estava completamente feliz. E a pessoa que encontra Cristo encontrou realmente a felicidade. A felicidade que permanece, não é? Mas nesse mundo nós temos os percalços, porque a felicidade completa, vamos dizer assim, a concretização, somente quando nós tivermos partido desse mundo para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O que nós queremos dizer é que nós não podemos também desistir de alguns sonhos nesta vida, porque eu mesmo tenho falado muito sobre os céus, né? E nesse púlpito, mas eu creio que muitas coisas nós podemos almejar e pedir a Deus nesta vida agora, e Ele poderá nos conceder se for da sua vontade, desde que nós aprendamos a viver contentes, desde que nós tenhamos uma percepção de olhar para aqueles que passam diante de nós e falar, essa pessoa precisa de alguma coisa, da minha atenção, de uma palavra, de uma oração, de uma ajuda. Por quê? Porque hoje as pessoas estão pensando somente em si, né? Mas aquela mulher, ela era uma mulher tranquila economicamente, mas ela falou assim, eu estou vendo que aquele homem, ele precisa de algo, ele precisa de alguma coisa, ele é um homem de Deus. Geazi também, ele teve essa perspicácia e falou assim, essa mulher tem tudo, né? Falta um filho. E esse filho foi alegria. Creio que foi tanto alegria para o profeta Eliseu, como para os pais. E o que nos chama atenção nessa noite, eu gostaria de dizer, é que nós não podemos desistir de algumas coisas que são legítimas. Seja lá um problema de relacionamento, fala, não tem jeito mais, né? É como a morte, está encerrado, isso não vai resolver, nós temos que nos conformar, não vai ter jeito mais. Essa mulher ela não se preparou para um funeral, ela se preparou para uma ressurreição. E ela tinha essa percepção também, porque foi, eu não pedi isso a Deus, eu estava bem. Então Deus tinha na verdade um plano na minha vida, e tanto teve que recuperou o seu filho. Eu sei que pode ser alguma coisa legítima que você tem, um problema, quem sabe, de relacionamento, alguma coisa que você não quer contar para ninguém. Que as pessoas perguntar para você, vai tudo bem? E não por falsidade, você vai falar, não, vai tudo bem, né? Está bem. As pessoas perguntam para mim e falam, está bem. Mas eu sei que algumas coisas não estão tão bem, né? Como pastor da igreja, eu conheço também a vida das famílias. Acho um perigo se todo mundo contar toda a vida um para o outro, meus irmãos. Eu acho que a gente tem que contar para quem vai orar para a gente, para quem vai realmente nos apoiar, né? Tem coisas que devem ser de conhecimento público, tem coisas que são muito íntimas, e nós temos que respeitar, e nós não temos que propalar, olha, aquela família está enfrentando tal problema. Se a família não quer revelar, vamos aprender a ser uma igreja discreta. Está muito difícil hoje, né? Mas é preciso. E não nos prepararmos para o pior, mas prepararmos realmente para alcançarmos uma bênção legítima de Deus, tendo um coração contente. Eu tenho muitas, nós sempre concentramos naquilo que nós não temos, nós não pensamos naquelas coisas que nós temos, e Deus tem nos dotado de tantas coisas. Eu não estou dizendo que nós precisamos todos estarmos sorrindo, porque cada um tem a sua maneira de ser, uns são mais expansivos, outros mais introspectivos.
Mas todos nós precisamos ser contentes no nosso coração. Mesmo porque nós encontramos a pérola de grande valor, o tesouro escondido. Mesmo porque Deus tem sido Deus da providência. Mas devemos ter também essa capacidade perceptiva. E não olharmos para dentro de nós. Porque a pessoa que olha muito, muito para si, ou para sua família só também, ela não é capaz de repartir amor. É por isso que dá divórcio, porque a pessoa está preocupada só consigo. Ela não está preocupada com o outro. Então, é preciso essa capacidade. Ela pensou, esse homem que está passando aí debaixo da minha janela, ele é um santo homem de Deus. É verdade. Mas ele é um homem cansado, ele é um homem que precisa de privacidade. Geazi olhou para aquela família e falou, é uma família maravilhosa. Sabe que não falta nada? Não falta um filho. Né? E Deus agraciou aquela família com um filho. E ela recuperou não só o seu filho, mas posteriormente recuperou o bem, sem que precisasse pedir para o rei. Né? As condições se formaram na providência para que ela fosse atendida. Essa questão de falar com autoridade, de ficar devendo favores, né? É muito complicado. Graças a Deus a nossa igreja, espero que não só agora, mas em toda a sua existência, não fique na dependência de poder político, de quem quer que seja. Nós temos que depender de Deus. Não estou dizendo que às vezes uma pessoa não pode abençoar alguém através de uma outra pessoa, mas que seja uma coisa legítima, que seja alguma coisa que a pessoa vá realmente fazer jus àquilo que trabalha. Mas muitas vezes nós precisamos nos acomodar à nossa situação e dizer, eu estou bem. Né? Deus tem me dado até mais do que eu preciso. E essa mulher tinha essa satisfação. Eu creio que quando entardecia, aquele vale era maravilhoso. Quando o dia amanhecia, né? Ela falou, eu vivo nesse lugar aqui, eu estou feliz. Porque se nós não tivermos essa fé inabalável em Deus, nada serve. Nenhuma cidade serve, nenhuma casa serve, nenhuma igreja serve, nada serve. Mas se nós tivermos realmente esse contentamento que vem de Deus, como o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Se nós tivermos essa vida de percepção, o que nós podemos fazer por algumas pessoas que estão passando debaixo da nossa janela? Ou pessoas que cruzam o nosso caminho? Eu já recebi muitas coisas que sou grato a Deus. Pessoas que em momentos importantes estiveram ao meu lado, me ajudaram, e eu creio que os irmãos também, muitos aqui já receberam. Mas, principalmente, que confiem em Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos. Que Deus nos abençoe. Com esse espírito de confiança e de gratidão, cantemos o hino de número 165.
Ainda em pé, vamos ter uma palavra de oração. E eu convido para essa oração nosso irmão Fernando Clive, faça essa oração. E após seremos despedidos com a bênção pelo pregador. Senhor, nosso Deus amado, te somos gratos pela edificação nessa noite, através da tua palavra, Senhor, e o privilégio que temos de te adorar como Deus que é digno do nosso louvor. Senhor, usa-nos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê forças, sabedoria, percepção para ajudar as pessoas à nossa volta, os nossos queridos, para que sejamos bons imitadores de Jesus, Senhor. Porque em Cristo, o nosso fardo, podemos deixar sobre Ele. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor. Pedimos, Senhor, e sabemos, na verdade, que o Senhor é que faz a obra. Pedimos só que o Senhor nos capacite e o Senhor nos use para sermos abençoadores como Abraão, como os heróis da fé, Senhor. Capacita a tua igreja, Senhor, para esta obra e que sejamos sal e luz do mundo, como o Senhor Jesus requer de nós. Despede-nos, Senhor, com a tua graça, com a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todos aqueles que amam a Deus, hoje e para sempre. Amém.